Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 519. Médios Curadores é o tema, capítulo 14, né, Livro dos Médios. Então, esse tema, Médios Curadores, como nós já tratamos nos outros 3 vídeos anteriores a esse aqui hoje, esse tema ele é muito, né, ele é muito complexo. Então, como aqui nós não vamos repetir, mas como Kardec mesmo disse aqui, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-nos. Então, nós tecemos comentários, né? Fizemos 3 vídeos, não terminamos a questão 175. Então, porque esse tema exige, assim, um desenvolvimento muito excessivo, né? Porque não é só recorrer a um médio de cura, não é só dizer eu sou o médio de cura, o processo é muito complexo. Mas, por falta de tempo, por falta de autorização, nós vamos fazer o que podemos, né? O que puder. E pronto. Então, nós vamos dar sequência aqui. Pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Então, Kardec está dizendo aqui que o médium curador, o médium de cura, o médium que tem esse magnetismo, ele, ao olhar, né, em certas pessoas, o olhar dele promove a cura. Então, nós já esclarecemos nos vídeos anteriores que essa cura ela é fictícia. Essa cura é dos malefícios da matéria. Então, aquela pessoa que recorre a um médium de cura e que o médico depois diz assim: você está curada. O que o médium e os bons espíritos ali fizeram foi, vamos usar o termo, curar a matéria física daquele enfermo, daquele doente. Agora, nós queremos dizer uma coisa. Existe o médium de cura. Aliás, existe a pessoa de cura independente de espírito. Você entendeu? Porque esse magnetismo é do eu. Tem certos, não generalizando, tem certas pessoas que possuem esse magnetismo dela mesma. Ela exterioriza esse magnetismo de cura, é nato dela. Então,
explicando a respeito desse caso. Essa pessoa, ela, o que faz esse magnetismo curar, vamos pensar dessa forma, é o amor da pessoa, é o carinho da pessoa, o que muitas das vezes a pessoa até desconhece que ela é detentora daquela faculdade, daquelas qualidades, né? Então, o que acontece? Aquele magnetismo dela, ela se sente assim tão compadecida, né, com o sofrimento da humanidade, que a vontade que ela tem é de curar as pessoas, de aliviar a dor e o sofrimento das pessoas. Então, ela, ao olhar, né, ela consegue realizar a cura através do olhar. Ela consegue realizar a cura através do toque. Ela toca nas pessoas e as pessoas, daí alguns dias, se veem curadas. Só que é aquilo que nós já dissemos. O médium, esta pessoa, ou os bons espíritos, através dos médios de cura, só auxilia na cura da matéria e não na cura da alma. A alma, nós já dissemos isso, é a própria pessoa quem auto se cura através da tua mudança de hábito, de comportamento, de atitude, a tua reforma íntima, a tua reforma moral. Nós já esclarecemos isso nos vídeos anteriores. Mas existem essas pessoas, como eu acabei de dizer, que são portadoras desse magnetismo, que quando elas olham, quando elas tocam, né? Olha aqui, ó. Principalmente no dom que possui certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem um concurso de qualquer medicação. Então, só aquele magnetismo que a pessoa possui. O que muitas pessoas não sabem, antigamente, nós nos encontramos no ano de 2022. No ano de 2022, não ouvimos falar muito nos benzedor, né? Os benzedor, antigamente, eles eram nada mais, nada menos que duas coisas. Médiuns ali, que os bons espíritos, através deles, atuavam sem que eles soubessem, médiuns natos, médiuns naturais. E, através deles, os bons espíritos, mais o fluido, aquele magnetismo daquele médium ali, os bons espíritos, e ele, aquele benzedor, realizava a cura, né, de crianças. Meu avô mesmo, ele curou muitas pessoas enfermas da matéria, mas que depois voltaram a se enfermar, porque não reformaram a moral, né?
Então, meu avô era benzedor. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas senhorinhas benzedeira. Um amor de pessoa, aquelas mulheres. Espíritos nobres ali naqueles corpos físicos. Católicas. Olha que interessante. Católicas. Mas elas, através daquela fé tão grande nos santos, né? São Jorge, Santo Antônio, Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo, me desculpe, mas eu não consigo lembrar esses nomes todos, né? Menino Jesus, né? Então, Salve Rainha. Então, essas senhorinhas, a semana toda benzia crianças e pessoas que lá iam em busca da benzição delas. O que elas não sabiam é que espíritos do bem ali as utilizavam, né? Eles utilizavam-se das energias delas, daquele magnetismo, para curar aquelas matérias físicas que ali iam em busca do auxílio delas. Só que elas não sabiam, né? Porque não há necessidade de saber também. O importante é o bem, não importa a quem, né? Outras senhorinhas, eu estou dizendo isso porque eu fiquei sabendo de muitos casos. Outras senhorinhas, nem assistida pelos bons espíritos eram. Olha só para ver como são as coisas. A fé delas, o amor, né? O desejo de auxiliar aquelas pessoas enfermas que lá iam em busca de uma benzeção, mas o magnetismo delas, aquele magnetismo de cura que elas possuíam. Por que possuíam? Porque já morreram. Tudo que eu falo tem um sentido. Só que é preciso ficar atento, senão a pessoa se perde ou acha que eu estou dizendo, né? Historinha para encher bolinha de vidro. Então, mais o magnetismo que elas possuíam, elas benziam aquelas pessoas que lá iam com aquela fé, com aquele fervor, com aquele amor, mais a fé da pessoa, mais o merecimento da pessoa. Aquele magnetismo e aquele amor dela benzedeira sobrepunha aquelas necessidades físicas do paciente e restaurava, ou melhor, vindo a restaurar a saúde física da pessoa. O que quase sempre, 99% dessas pessoas, depois com o passar dos anos, voltavam a se enfermar novamente, da mesma causa, pela falta do conhecimento, pela imprudência, pela irresponsabilidade, mas a oportunidade à pessoa foi conferida para que ela, durante aquele período livre daquela enfermidade, trabalhassem as suas morais, porque eram muitas pessoas, né? Aquelas que trabalhavam, que se encontravam no caminho do bem corretamente, desencarnavam, vamos pensar assim, livres daquela enfermidade física, porque a enfermidade física, a origem dela encontra-se no perispírito e não na matéria.
O perispírito é o modelador da forma, é onde está registrado. Então, não vamos assim dizer a origem encontra-se no perispírito. É lógico que a origem encontra-se em atos cometidos em vidas passadas, ou às vezes nessa mesma, no momento de deslize, né? Mas que o modelador da forma é onde tudo fica registrado. O modelador da forma, que é o perispírito, é como se fosse no nosso corpo físico, a carteira nossa, onde nós colocamos todos os nossos documentos e o nosso dinheiro. Quando chegamos a uma repartição pública, eles pedem os nossos documentos, aí a gente recorre à carteira, retira e entrega à pessoa. Então, onde é no teu corpo físico que você guarda os teus documentos? No teu corpo físico. Onde é que você guarda os teus documentos? Não é na tua carteira? Então, a tua carteira significa para você o teu perispírito. Isso é simbolizando, só para você entender. Então, essas senhorinhas, elas, detentoras desse magnetismo natural, independente de espíritos. Independente. Porque aquele ali, independente, mais a fé, é o que nós vamos ver mais à frente aqui, mais a fé, mais o amor, mais o desejo, mais a fé da pessoa, mais o mérito da pessoa, ali pode ocorrer a cura da matéria física, não a cura espiritual. Então, eu bato nessa tecla mesmo, porque nem Deus, nem Jesus, ninguém na Terra pode curar o perispírito e o espírito, a não ser a própria pessoa. Sabe por quê? Porque não foi Deus quem enfermou aquela pessoa. Não foi Jesus quem enfermou aquela pessoa. E não foram os médios de curas que enfermaram aquela pessoa. Foi a própria pessoa que auto se enfermou. As pessoas têm que raciocinar neste sentido. Aquelas que quiserem. As pessoas têm que raciocinar, porque muitas pessoas, mediante algumas enfermidades, elas culpam o governo, culpam o prefeito, culpam os agentes de saúde, culpam, né? Culpam Jesus. Quando não dá mais para culpar Jesus, culpam Deus. Que Deus é o culpado por essa peste. Isso é a prova de que Deus, né, a palavra de Deus está se cumprindo. Se Deus quiser, Ele pode curar. Se Jesus quiser, Ele pode curar o espírito. Só que Deus não cura assim, toca e cura. Jesus também não toca e cura. Por quê? Porque se eles agindo dessa forma, Deus vai contra as tuas leis. Ora, Deus indo contra as próprias leis dele mesma. E outra, que mérito as pessoas têm? Para Deus, todos nós somos iguais. Deus não dá mais a um, menos a outro. Aí Deus vai e cura um que matou 10 pessoas e deixa o outro morrer ali, né, no sofrimento. Se Deus cura uma pessoa, por que então existe a desigualdade? Uma criança nasce com leucemia, enquanto os teus irmãozinhos
nascem perfeitamente sem enfermidade nenhuma. Mas esse Deus seria um Deus mau, não seria? Mas é a lei de causa e efeito, de ação e reação. Aquele que nasceu com leucemia, ele plantou. E a providência divina, Deus ainda é tão bom que está dando a oportunidade de ele retornar ao corpo físico para saldar aquele débito que ele, em vidas passadas, ele, em dado momento, angariou. Então, olha só para você ver. Por um gesto sem o concurso de qualquer medicação. Então, esses gestos, o toque, o olhar, tal, não há necessidade da medicação pela boca e tal. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que o magnetismo. Tá vendo só? Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Só que vem os esclarecimentos agora. Evidentemente, o fluido magnético, desempenha aí importante papel. Olha, nós já esclarecemos partes aqui nos vídeos passados. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. Tá vendo só? Que coisa é essa? Ali a intervenção dos bons espíritos sem que aquela pessoa tenha conhecimento. Você entendeu? Porque não é só aqueles que estão dentro da casa espírita aliás, não é só aqueles que estão dentro da casa espírita que usufruem da presença dos bons espíritos, aqueles que estão nas igrejas evangélicas, na igreja católica, aqueles benzedores, aqueles que estão na rua, todo mundo é assistido pelos benfeitores espirituais, desde que ele busque uma outra conexão que chama-se amor. A base é o amor. É o desejo de querer ajudar a pessoa. Só que não basta. Para que a pessoa logre êxito, o paciente, ele tem que ter fé. Ele tem que merecer. Ele tem que acreditar. Ele tem que fazer por onde? Para receber a cura da matéria física. Não é a cura do espírito. Já expliquei isso, né? Então, esses fatores todos, aqueles que têm conhecimento, eles sabem que existe ali a intervenção do magnetismo do médium. Magnetismo daquele benzedor. Magnetismo daquela pessoa anônima que nem tem noção do que está fazendo. Mas aquele que tem conhecimento, ele sabe que tem ali a intervenção dos bons espíritos, ele sabe que ali existe a intervenção do amor daquela pessoa, do desejo de querer ajudar as pessoas necessitadas. Ele sabe que ali existe a intervenção do mérito do paciente, da fé do paciente, da confiança do paciente, do esforço do paciente, o ajuda-te que o céu te ajudará, e por aí em diante. Então, quem tem conhecimento, ele enxerga
mediante este fenômeno natural, todos esses fatores, né? A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que, nos médios curadores, a faculdade é espontânea. Olha só. E alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. É o caso dos benzedor católico, que de repente benze uma criança ali, faz uma prece Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, a criança é curada. Daí a pouco começa a juntar pessoa na porta da casa daquela senhorinha para poder benzer. E ela nem tem conhecimento de magnetismo, de espiritualidade, ela não tem conhecimento de nada. Mas ela benze com fé, com amor, toca naquela criancinha e a criancinha recupera-se a saúde. Aquela pessoa adulta recupera a saúde. Vamos para o próximo vídeo.